O papel do poder público dentro desse tema da regulação da publicidade de alimentos, ele é essencial. Primeiro porque a gente tem que assegurar o que está previsto na Constituição Federal, nas leis, né, no direito. E principalmente assegurar esses direitos fundamentais, né? E o poder público ele tem esse papel. No caso, quando a gente fala de regulação da publicidade de alimentos voltada para a criança, isso é ainda mais gritante. A Constituição Federal ela tem alguns ditames, né? Por exemplo, a prioridade absoluta da criança, né? Ou assegurar o direito à saúde. São direitos fundamentais que apenas o poder público, tendo essa visão de gestão geral, consegue regular, né? Tendo em vista, no caso, a priorização da criança, quando a gente tem um embate de direitos. Às vezes, a livre iniciativa, ou seja, o mercado, ele tem interesses que vão de encontro com a questão da saúde, por exemplo. É o caso da propaganda de alimentos. Às vezes, o mercado quer vender, quer aumentar seus lucros, muitas vezes passando por cima da questão da proteção da criança, né? E por esse embate de direitos, é necessário a atuação do poder público. A autorregulação o que é? É o próprio setor, ou seja, os publicitários, os anunciantes, que propõem regras para que sejam seguidas, para que sejam respeitadas. Mas essas regras elas são efetivas quando está em jogo, principalmente, a questão concorrencial. Então, uma empresa denuncia outra por questões de concorrência, né? Mas quando está em jogo um conhecimento prévio sobre a saúde brasileira, sobre a defesa da criança, eles não são o setor que tem expertise, que tem entendimento sobre isso. A publicidade abusiva ela é prevista no Código de Defesa do Consumidor e ela é vedada, ela é uma propaganda ilegal e tem uma série de condições que a caracterizam assim. Uma delas seria o caso da propaganda que se aproveita da deficiência de conhecimento da criança ou a propaganda que faz com que o consumidor se comporte de uma forma prejudicial à sua própria saúde. Então, que é o caso aí que a gente destaca na questão da publicidade de alimentos não saudáveis. Então, uma propaganda que faz com que haja um consumo excessivo, por exemplo, de alimentos não saudáveis, ou que faz com que a criança ela tem uma particularidade, né? Ela é um ser humano em formação e muitas vezes ela não consegue distinguir o mundo real do mundo lúdico, do mundo, né, da questão mais relacionada aos desenhos, relacionada à brincadeira. Então, quando a mensagem da propaganda conversa com a criança admite aquilo como uma verdade. Então, quando isso acontece, a gente tem o desrespeito ao que a gente chama do princípio da identificação, que é você ver a propaganda e, de cara, a identificar como uma mensagem que tem um interesse comercial por detrás. A criança não consegue fazer esse juízo. Então, quando uma propaganda conversa com a criança, a gente tem de cara esse desrespeito ao princípio da identificação e, por isso, a abusividade. Então, os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos de proteção, organizações não governamentais de proteção à criança, defendem que toda e qualquer propaganda que é direcionada à criança, ou seja, que tem a criança como interlocutor, é por si uma publicidade abusiva. E aí tem uma série de características para ver que tipo de conversa é essa. Então, a propaganda que se utiliza de desenhos animados, do personagem favorito da criança, ou até do próprio interlocutor sendo uma criança, conversando com aquela criança. Então, essas características fazem com que a gente acredite que essa propaganda está sendo direcionada à criança e, por isso, há uma abusividade aí logo de início, quando a gente repara. O consumidor individual, quando ele percebe que tem uma publicidade que ele desconfia de ser abusiva ou ser enganosa, ou que ele se sente lesado, ele tem um papel muito importante na questão da vigilância disso, né? Existem alguns mecanismos de apresentação de denúncia. O mais indicado é procurar os órgãos competentes, né, para isso, como, por exemplo, apresentar uma denúncia para o Ministério Público. Né? O Ministério Público pode ajuizar ações
questionando esse tipo de publicidade. Pode também o consumidor apresentar denúncias aos órgãos de defesa do consumidor, que aí, dentro de uma via administrativa, pode ser apurado a responsabilidade desse anunciante. Existe também a questão da denúncia dentro dos órgãos de autorregulamentação, como, por exemplo, o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Mas a gente frisa que, principalmente nessa questão da autorregulação, dentro da experiência do que a gente tem notado nos últimos anos, tem sido bem frustrante, né? Principalmente quando a denúncia diz respeito à questão de um desacato aos direitos da criança, aos direitos do consumidor, ou mesmo da questão do direito à saúde. Porque esse órgão, o CONAR, ele é mais sensível às questões de denúncias concorrenciais e muito pouco sensível às demandas sociais. Peteleco, né? Você não tem vergonha de fazer apologia à violência, não? Peteleco? E esse cabelo azul, claramente um recurso visual para atrair as crianças. Sem falar nessa flor que esguicha água. Isso é desperdício, hein? Cadê a sua consciência ambiental, meu amigo? Francamente. O CONAR é responsável por regular a publicidade no Brasil e todos os dias recebe dezenas de reclamações. Muitas são justas, outras nem tanto. Confie em quem entende. Confie no CONAR. Essa publicidade que foi recentemente veiculada, ela tem vários fatores que a gente tem que esclarecer, né? Porque são fatores que, quem sabe, pode até serem classificados como enganosos, porque falta um esclarecimento prévio, né? Em primeiro lugar, quem é o CONAR, né? Eles, ao final ali da propaganda, eles falam o CONAR é responsável por regular a publicidade no Brasil. É responsável por regular, né? Então, primeiro, quem é o CONAR? O CONAR é uma organização não governamental formada pelos principais anunciantes do Brasil, desde agências publicitárias até órgãos de mídia, né, jornais, revistas e televisivos. Então, não faz parte de um órgão de governo, né, não representa o Estado e é totalmente parcial quanto aos seus representantes. Então, é um órgão, praticamente um órgão de classe. A frase da propaganda, o CONAR é responsável por regular a publicidade do Brasil. A gente já tem um equívoco. O CONAR não regula. O CONAR autorregula, ele propõe regras para o próprio setor. Essas regras, elas não podem ser, se os membros daquele órgão descumprem algum desses preceitos, algumas dessas regras, não há nenhum poder de polícia. Então, não se pode punir, pode-se, na verdade, recomendar uma alteração na publicidade ou recomendar a suspensão daquela publicidade. Então, você não tem uma regulação propriamente dita, né? Você tem um sistema aí de autogestão. É importante também ressaltar essa questão de que ele só se aplica aos membros do CONAR, e nem todas as agências de publicidade, os anunciantes fazem parte do CONAR. Então, se a gente tem uma publicidade abusiva de algum organismo que esteja ali fora, ele não vai estar coberto dentro daquelas regras, né? É observado ali um processo muito lento em relação às denúncias que partem do consumidor para aquele órgão, e aí uma inefetividade, né, nas providências, e também a questão de que você não pode prevenir que a publicidade abusiva ocorra, né? Uma ação de fiscalização daquele tipo de publicidade abusiva. Aí vem a frase, né? E todos os dias recebe dezenas de reclamações. Então, a maioria das reclamações, a grande maioria das reclamações que são encaminhadas para o CONAR, elas partem de advogados de empresa reclamando de outras empresas, né? Questões concorrenciais. E para isso o órgão cumpre a sua missão. O consumidor ele pode também provocar através de denúncias pela internet, né, dentro do site. Mas a resposta demora um tempo suficiente daquela publicidade já cumprir seus efeitos nocivos, né?
E o histórico do órgão tem mostrado um completo descaso com as reclamações dos consumidores. E essa publicidade, ela mostra bem como pensa o órgão, né? Então, o consumidor que reclama, ele é o politicamente incorreto, o chato, né? Que está importunando. Então, essa é a visão que o órgão tem do consumidor. Isso fica claro com essa publicidade. Logo em seguida, ele fala também, né? Muitas das reclamações são justas, outras nem tanto. E aí eu me pergunto, né? Quem é o órgão para dizer o que é justo e o que não é? Né? É um órgão que não é um órgão que faz parte da justiça, né? Não é um judiciário, não tem a isenção de um judiciário, pelo contrário, é totalmente parcial. Muitas são justas, outras nem tanto. Será que é um órgão que tem competência para julgar certas questões que eles não têm domínio de conhecimento, né? A questão da saúde, como a questão da obesidade infantil é hoje um problema no Brasil, né? Denúncias de publicidade que estimulam o consumo excessivo de alimentos para a criança. E será que esse é o órgão mais adequado? Né? Eu diria que não. E ao final o locutor coloca a seguinte frase: confie em quem entende, confie no CONAR. CONAR entende do quê? Né? CONAR entende certamente de publicidade, mas será que ele entende das questões de saúde, das questões de direitos fundamentais que assolam, que afetam o Brasil? Certamente não, ali não é o fórum, né? Então, essa propaganda, ela não deixa claro quem é o CONAR, mas para quem conhece a causa ali há algum tempo, é uma propaganda que deixa claro como o órgão pensa, né? Ele pensa que é isso, né? O consumidor que reclama, o consumidor que faz uma denúncia, é o politicamente correto, o chato de plantão, que não pode exercer os seus direitos, porque, afinal de contas, eles são, do alto da sua prepotência, os que entendem, né, de publicidade. Então, é uma publicidade muito infeliz e eu acho que o consumidor não pode se deixar abater por esse tipo de provocação e tem que sim enviar suas denúncias, procurar outros meios, né, de exercer seus direitos.